Olá, meu nome é Isis, eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio do Colégio Termomecânica. E junto com alguns dos meus colegas do CTM Solidário, estamos gravando algumas videoaulas para ajudar vocês no vestibulinho e no vestibular. Na aula de Química de hoje, daremos continuidade à atomística, mais especificamente, semelhanças atômicas. Semelhanças atômicas é quando comparamos dois ou mais átomos e percebemos algumas semelhanças entre eles, podendo ser a quantidade de massa, a quantidade de nêutrons, a quantidade de prótons, a quantidade de elétrons. E o primeiro tipo que a gente vai ver são os isótopos. Isótopos são aqueles que apresentam a mesma quantidade de prótons, ou o mesmo número atômico. Um jeito da gente nunca esquecer é pela letra P presente na palavra. Como exemplo, a gente tem o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14, onde a quantidade de nêutrons é alterada. 6 nêutrons, 7 nêutrons e 8 nêutrons. Portanto, a massa também é alterada. Mas o número atômico e a quantidade de prótons permanece a mesma. Então, estes são átomos isótopos entre si. O segundo tipo são os isótonos. Isótonos são aqueles que apresentam a mesma quantidade de nêutrons. E a gente pode reparar na letra N presente na palavra. Como exemplo, a gente tem o cálcio e o cloro. Para a gente ter certeza se eles são isótonos ou não, a gente tem que aplicar aquela fórmula que eu ensinei na aula passada. A igual a Z mais N. O cálcio, ele tem massa 40 e número atômico 20. Então, 40 igual a 20 mais N. 40 menos 20 é igual a N. N é igual a 20. O cloro possui massa igual a 37 e número atômico igual a 17. Portanto, 37 igual a 17 mais N. 37 menos 17 igual a N. N é também igual a 20. Portanto, estes são isótonos entre si. O terceiro tipo que a gente tem são os isóbaros, que são aqueles que apresentam a mesma quantidade de massa. E eles apresentam a letra A na palavra. E a massa é representada pela letra A. Como exemplo, a gente tem o potássio e o argônio. Quando a gente olhar para os elementos, a gente já consegue ver que eles possuem a mesma massa. Porém, o exercício pode simplesmente te dar a quantidade de nêutrons e a quantidade de prótons e pedir para que você descubra se eles são isóbaros. Neste caso, a gente teria que aplicar a fórmula. O quarto e último tipo de semelhança atômica são os isoeletrônicos, que são aqueles que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Elétrons eletrônicos. Em qualquer uma das semelhanças, a gente pode ter que comparar átomos nêutrons e átomos iônicos, mas isso é um pouco mais comum nos isoeletrônicos. Como exemplo, a gente tem o ânion de magnésio e o neônio. Então, para a gente saber se eles são isoeletrônicos realmente, a gente tem que descobrir a quantidade de elétrons em cada um. Se o magnésio fosse um átomo neutro, ele teria a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Portanto, ele teria 12 elétrons. Mas ele não é um átomo neutro, ele é um iônico, ele é um cátion. Portanto, ele perdeu elétrons. E ele é um cátion bivalente. Portanto, ele perdeu 2 elétrons. Dessa forma, E é igual a 10, pois 12 menos 2 igual a 10. O neônio, ele já não tem nenhum sinal aqui do lado. Ele não informa se é um ânion ou se é um cátion. Portanto, ele é um átomo neutro. Então, a quantidade de prótons é a mesma que a quantidade de elétrons. E prótons é a mesma quantidade, é a mesma que o número atômico. Então, se ele possui número atômico igual a 10, ele também possui 10 elétrons. Lembrando que átomos isótopos neutros também são isoeletrônicos. Eles podem possuir mais de um tipo de semelhança ao mesmo tempo. Agora vamos fazer alguns exercícios para vocês entenderem na prática como que é cobrado nos vestibulares e ver se vocês realmente entenderam. O primeiro exercício que vamos fazer é este que vocês estão vendo na tela. Em relação à isotopia, isobaria e isotonia, podemos afirmar que estes termos estão se referindo, respectivamente, a isótopos, isóbaros e isótonos. Alternativa A. Isótonos são entidades químicas que possuem o mesmo número de nêutrons. Certo. Alternativa B. Isóbaros são entidades químicas que possuem o mesmo número de prótons. Errado. Isóbaros possuem a mesma massa. Isótopos são entidades químicas que possuem o mesmo número de massa. Errado. Isótopos possuem o mesmo número de prótons. D. São relações que dizem respeito ao núcleo e à eletrosfera do átomo. Não. São relações que dizem respeito à quantidade de prótons, nêutrons e elétrons de cada átomo. E. São relações que dizem respeito apenas à eletrosfera do átomo. Errada também. Então chegamos à conclusão de que a resposta certa desta questão é a alternativa A. Exercício número 2.
No organismo humano, alguns dos elementos químicos existem na forma de íons. Esses íons desempenham um papel fundamental em vários processos vitais, participando de reações químicas. Os íons do sódio e do magnésio, por exemplo, estão respectivamente envolvidos no equilíbrio eletrolítico e no funcionamento dos nervos. Em relação aos íons de sódio e de magnésio, é correto afirmar que são: alternativa A, isótopos e isoeletrônicos. Para eles serem isótopos, eles precisam apresentar, então, a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. O número atômico do sódio é 11 e o número atômico do magnésio é 12. Portanto, eles não são isótopos. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B, isoeletrônico e isótonos. Eles são isoeletrônicos? O sódio, se estivesse em seu estado fundamental, teria a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Portanto, ele teria 11 elétrons. Se ele é um cátion, ele perdeu elétrons. E se ele é o cátion mais um, ou seja, um cátion monovalente, então ele apenas perdeu um elétron. Portanto, ele tem 10 elétrons. E se o magnésio estivesse em seu estado fundamental, ele apresentaria então 12 elétrons. Mas ele está em seu estado iônico, ele é um cátion. Portanto, ele perdeu elétrons. Por ser um cátion bivalente, ou seja, mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Então, sua quantidade de elétrons é 10. Portanto, os íons sódio e magnésio são sim isoeletrônicos. Mas eles são isótonos? O sódio apresenta a massa igual a 23 e o número atômico igual a 11. Então, vamos aplicar na fórmula. A igual a Z mais N. Então, fica 23 igual a 11 mais N. A gente passa para o outro lado o 11, fica 23 menos 11 igual a N. E N fica igual, então, a 12. O magnésio, sua massa é igual a 24 e seu número atômico é igual a 12. Então, aplicando naquela mesma fórmula, 24 igual a 12 mais N. A gente passa o 12 para o outro lado, fica 24 menos 12 igual a N. Então, N é igual a 12. Portanto, os íons sódio e magnésio são sim isótonos. Eles apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Então, nós já achamos a nossa alternativa correta, é a alternativa B. A gente não precisaria continuar o exercício, mas só para a gente ter certeza e já comparando, vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas também. Alternativa C, isótonos e isóbaros. Como a gente já viu, eles são sim isótonos, eles apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Isóbaros significa que eles apresentam a mesma quantidade de massa. A massa do sódio é 23, enquanto a massa do magnésio é 24. Portanto, suas massas são diferentes, então eles não são isóbaros. Alternativa D, isóbaros e isótopos. A gente já verificou antes que eles não são isóbaros, eles não possuem a mesma massa, e também já verificamos anteriormente que eles não são isótopos, eles não possuem a mesma quantidade de prótons, não possuem o mesmo número atômico. E por último, a alternativa E, isoeletrônicos e isóbaros. Eles são isoeletrônicos, mas eles não são isóbaros. Portanto, essa alternativa também está errada, confirmando a nossa ideia de que a alternativa correta, que é a resposta do exercício, é a alternativa B. Agora vamos para o nosso último exercício, exercício número 3. Este aqui é um pouco mais complexo do que os anteriores, causa um pouco mais de confusão, mas ainda assim é bem simples. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos A, B e C. 1. A é isóbaro de B e isótono de C. 2. B tem número atômico 56, número de massa 137 e isótopo de C. 3. O número de massa de C é 138. Determine o número atômico de A. Pelos seus cálculos, chega-se à seguinte alternativa. Vamos entender as informações que o exercício nos deu. Primeiro ele fala que A é isóbaro de B, portanto, A e B apresentam a mesma massa. Depois ele fala que A é isótono de C, portanto, A e C apresentam o mesmo número de nêutrons. No número 2, ele fala que B tem número atômico 56 e número de massa 137. Se A é isóbaro de B, então A possui massa igual a 137 também. Depois ele fala que o B é isótopo de C, ou seja, mesmo número de prótons, ou seja, mesmo número atômico.
Se B tem número atômico 56, então C também tem número atômico 56. No número 3, ele fala que o número de massa de C é igual a 138. Agora que nós já sabemos as informações que o exercício nos deu, temos que resolvê-lo. Precisamos descobrir o número atômico de A, e nós já temos sua massa atômica. Se lembrarmos daquela fórmula A igual a Z mais N, a única informação que nos falta para conseguirmos descobrir o valor de Z é a quantidade de nêutrons presentes no núcleo do átomo A. No item 1, o exercício nos informa que A é isótono de C, portanto, apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Mas, Isis, o exercício não nos deu a informação de quantos nêutrons existem no átomo C. Na verdade, ele deu sim, só que de forma camuflada. Ele nos informou a massa e o número atômico de C, portanto, é só a gente aplicar na fórmula. 138 é igual a 56 mais N. 138 menos 56 é igual a N. N é igual a 82. Se o átomo C apresenta 82 nêutrons, então o átomo A também. Portanto, é só a gente aplicar na fórmula novamente. 137 é igual a Z mais 82. A gente passa 82 para o outro lado. 137 menos 82 é igual a Z. Z é igual a 55. Assim chegamos no resultado que o exercício nos pede, o número atômico de A, que é igual a 55. Alternativa E. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu peço desculpas pela luz que está refletindo na lousinha. Ainda vai ter mais uma aula de atomística, onde falaremos sobre a evolução dos modelos atômicos. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a matéria. Se gostaram, compartilhem com os amigos de vocês. Mostrem o projeto do Setembro Solidário, que está cheio de coisa incrível, cheio de coisa interessante. E até a próxima!